Agradecemos a todos que têm estado conosco, né, estudando a palavra de Deus. Nós estamos aí estudando o tema bem fundamental, que está bem ligado ao nosso momento, né, de existência. Nós vamos ver, né, que as bênçãos que Deus deu no passado aqui para Israel, revelou, tem tudo a ver com aqueles que vão estar nos céus. Que o tema dessa semana é Israel no Egito. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos, agradecemos também pelo Teu cuidado, pela Tua proteção para conosco. Guia nos momentos que se seguem a estudar a Tua palavra. Pedimos Suas bênçãos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então a palavra Israel, né, já significa que houve uma mudança na vida de Jacó. Jacó significa enganador. E aqui Deus chama ele, muda o nome, e de fato, quando Deus muda o nome, o verdadeiro nome é o que Deus te deu. E aqui nós podemos ver que Deus guia os caminhos, né, da vida, né, de Israel, também guia os nossos caminhos também hoje. Como Deus faz isso, nós vamos entender. Em Gênesis 47, 27 diz: Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram as propriedades, foram fecundos e muitos se multiplicaram. Nós podemos ver que a promessa que Deus tinha dado era para Abraão e seus descendentes morar, né, em Canaã. Mas existem adversidades na vida. Em meio às adversidades, Deus diz, né, permitiu, né, que Jacó, né, ou Israel, fosse habitar no Egito, devido à fome e muitos problemas que estavam ocorrendo naquela época. Mas os planos de Deus não mudam por causa das adversidades. Salmos 18, 30 diz: O caminho de Deus é perfeito. Então nós podemos entender, mesmo que você esteja passando por algum problema, Deus tinha te mostrado que você devia seguir algum caminho, e esse caminho você não está conseguindo seguir por alguns problemas ou algumas adversidades da vida que surgem, né, para tentar atrapalhar ou impedir. Não quer dizer que Deus não esteja atuando. E o caminho de Deus é o quê? Perfeito. A palavra do Senhor é o quê? Provada. Provada o quê? Porque Deus revela o fim desde o princípio e ele se cumpre. E também Deus é o quê? Um escudo para todos os que neles confiam. Amém? Um escudo, uma proteção. Então você quer ser protegido? Então você tem que confiar em Deus. Deuteronômio 32:4 diz: Ele é a rocha. A rocha aqui é como se fosse a base. E essa base aqui é de todo o universo. Não vou dizer para você, né, que é só da Terra, ou é de todo o universo. Ele é a base, significa que é o quê? Que ele é a sustentação de tudo que existe. E cuja obra é perfeita. Então as obras de Deus são perfeitas. Porque todos os seus caminhos justos são. Então os caminhos que Deus te conduz, se for Deus que está te conduzindo, são caminhos de justiça. Deus é a verdade. Então, se Deus é a verdade, nós sabemos que a mentira, né, não dá para permanecer com Deus. Nele não há nele injustiça, justo e reto é. Jeremias 10:23, né, fala algo bem relacionado, né, ao tema que nós estamos tratando aqui. Porque é que Israel, né, teve que ir para o Egito. E aqui Israel nós vamos entender não só Jacó, mas também todos os descendentes. E diz assim, Jeremias 10:23: Eu sei, ó Senhor, ó Yahvé, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir seus passos. Eu tenho prova disso aí na minha vida. Eu tenho alguns planos e as coisas mudaram os rumos. Mas depois que aconteceram essa mudança de rumo, com o tempo, com oração, né, com perseverança, eu pude entender que o propósito de Deus se cumpriu na minha vida. E você também vai descobrir que o dele vai cumprir na sua vida também. Gênesis 15, de 13 a 16, diz assim: Então disse Abraão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Olha, Deus chega para Abraão, né? Pai de quem? De Isaac. Isaac, pai de quem? De Jacó e Esaú. Ou seja, muito tempo antes, Deus já tinha revelado para Abraão que a descendência seria o quê? Será peregrina em terra alheia, ou seja, foi para o Egito, e será reduzida à escravidão. Nós vimos que isso de fato aconteceu. Será afligida por 400 anos, mais ou menos 400 a 430 anos, né? Foi o tempo, né, que Israel foi para o Egito e que houve a saída, né,
do povo do Egito com Deus guiando Moisés. Mas também Deus diz aqui, eu julgarei aquela nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E de fato, nós podemos ver na saída do povo de Israel do Egito, eles saíram com grande riqueza. E tu irás a teus pais, né, teus pais em paz. Ou seja, Abraão ia, né, morrer em paz. Em boa velhice será sepultado. Uma benção. E a quarta geração tornará para cá. Canaã. E aqui estava acontecendo justamente, né, a situação, né, que Israel estava indo para onde? O Egito. Ia começar essa trajetória, né, até chegar a quarta geração que ia voltar, né, para Canaã novamente. E Deus diz aqui, porque a medida de quê? A medida dos amorreus ainda não foi alcançada. Ou seja, cada nação, cada povo, Deus tem como se fosse uma taça, uma balança, que ele vai medindo e pesando as ações daqueles povos. E chega um momento que esses povos chegam a um determinado limite que Deus julga que aquilo é o limite. E eles vão ser, sofrer penas, né, a penalidade por essas ações. E aí, continuando, nós podemos ver que Jacó, né, ou Israel, se encontra com José, seu filho. Gênesis 46, de 1 a 4 diz: Partiu Israel com tudo quanto tinha, veio a Beceba, ofereceu sacrifícios a Deus de seu pai Isaque. Então, Israel era um homem, né, de oração, um homem que fazia, né, oferecia sacrifícios a Deus. E falou Deus a Israel em visões de noite. Deus se encontrava, né, e falava com Israel. Disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito. Então Deus confirma, né, para Israel que Deus estaria com ele, que não devesse temer. Apesar que nós podemos ver na história que as adversidades vieram para os povos, mas não quer dizer que Deus não estava guiando aqueles acontecimentos. E diz: Porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito e certamente farei tornar a subir. Deus é maravilhoso. Como é que deve? Jacó morre antes de Moisés, né? Bem antes. Mas Deus diz: eu te farei tornar a subir. Então Deus considera que os descendentes de Jacó que voltavam, né, iriam voltar, era como se Jacó estivesse voltando. José porá a sua mão sobre os teus olhos. Meu Deus, aí nós podemos ver, né, que parece que nossos descendentes, Deus também guia os nossos descendentes para cumprir determinadas promessas que ele faz a nós, assim como fez para Jacó, como fez para Israel. E tem promessas que provavelmente nós estamos cumprindo para alguém do nosso passado, né, que tenha tido ou confiado em Deus. Deus é um grande de graça e misericórdia mesmo. Gênesis 46, 26 a 28 diz: Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José que nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. 70 pessoas vieram e saíram de lá o quê? Uma grande multidão. Jacó enviou Judá adiante de si a José. Então Jacó enviou Judá diante de si a José. Judá foi responsável, né, para ir encontrar com José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Engraçado aqui, a lição da Escola Sabatina faz um comentário que diz: também é significativo que o número 70 corresponda ao número de nações que está lá em Gênesis 10. Se você contar o número de nações, né, de Gênesis 10, dos descendentes de Sem, Cã e Jafé, são 70. Sugerindo que o destino de todas elas também estava em jogo na jornada de Jacó. Ou seja, os 70 pessoas, né, relacionadas com Israel também está relacionado com as 70 nações. Isso ainda hoje permanece? Pode ser que permaneça. Jacó se estabelece onde? No Egito. Então, depois que vai para o lugar, começa a se estabelecer. Em Gênesis 47, de 1 a 4,
Diz: Então veio José e anunciou a Faraó, e disse: Meu pai e meus irmãos, e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte dos seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos. Eles não imaginavam, né, que era só peregrinar. Eles pensavam que era só peregrinar, mas durou essa peregrinação quantos anos? 400 anos. Porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos que teus servos habitem na terra de Gósen. Antes, eventos anteriores, né, José encontrou com os irmãos, com Jacó, e disse o seguinte: ó, quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser qual é o vosso negócio, então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tal nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Então a terra de Gósen era as terras afastadas. Então Jacó, né, e José tinham um plano de deixar eles mais protegidos. Então nós temos que ter sabedoria, né, para entender as oportunidades que Deus nos dá e como nós podemos ser protegidos, né, em meio a essas oportunidades. Temos que ter sabedoria, temos que ter prudência nas nossas ações. Gênesis 47, de 6 a 7 diz: A terra do Egito, o faraó falou, está diante de ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e os teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. Então ele pediu também para cuidar, né, sobre o gado que eles tinham. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E o que aconteceu? Jacó abençoou a Faraó. O superior sempre abençoa quem? O que é abençoado, que é considerado inferior. Engraçado aqui, né, que o Faraó é considerado Deus, manifestação de Deus. Mas aqui, quem recebeu a bênção foi quem? Foi Faraó, e não Jacó. Jacó passa um tempo morando lá e decide o que? Abençoar os filhos de José. Gênesis 48, de 1 a 4, né? Aconteceu depois dessas coisas que alguém disse a José: Eis que teu pai está enfermo. E então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso é um nome, né, que a gente tem que ter cuidado ao usá-lo. Temos que usá-lo com respeito e reverência. E diz aqui: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, né, que na verdade Betel, na terra de Canaã, e me abençoou. E me diz: Eis que eu te farei frutificar e multiplicar. Tornar-te-ei uma multidão de povos. Dar-te-ei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Engraçado aqui, meus irmãos. Deus está dizendo que a possessão vai ser perpétua. Mas nós podemos ver que nem todos os descendentes de Israel estão ocupando a terra de Israel hoje. Sabe por quê? Eu sou um desses descendentes e não estou morando lá. Então essa possessão perpétua tem a ver aqui com o plano da redenção. Tem a ver com a restauração e da criação de um novo céu e de uma nova terra. Onde todos nós, aqueles descendentes de sangue e aqueles descendentes da promessa, aqueles que aceitam Jesus também são descendentes, herdarão essa terra. E diz aqui, Gênesis 48, de 5 a 6, diz: Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são Deus. Deus, de alguma forma, deu uma visão, deu alguma informação, algum sonho para Jacó, e Jacó teve, né, tomou essa decisão de selecionar os 2 filhos de José e dar o que? Uma porção dupla da bênção. E dando para quem? Para Efraim e Manassés. Ele diz: como Rubem e Simeão são deles, né, de Jacó, Efraim e Manassés também serão. Mas a tua geração que gerará depois deles será tua. Segundo o nome dos teus irmãos serão chamados na sua herança.
Isso se concretizou. Quando o povo de Israel, né, junto com Moisés, se loca, já existia a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Gênesis 48, de 13 a 14, diz: tomou José a ambos, né? E Jacó diz: eu vou abençoá-los. E José tomou os filhos, né? Efraim colocou na mão direita, à esquerda de Israel, para que quando Israel colocasse a mão direita, né, cobrisse a mão de quem? De Manassés, né? Cabeça de Manassés, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel. Ou seja, o normal era quando Jacó estendesse as mãos, ele ia pôr a mão direita na cabeça de quem? Na cabeça de Manassés, e a mão esquerda na cabeça de quem? De Efraim. Mas Deus, meus irmãos, as promessas de Deus se cumprem de acordo com o propósito dele. E Jacó tinha aprendido que Jacó era o filho mais novo, né? E foi quem herdou a primogenitura. Não foi Esaú. E aqui também Deus deu para ele, com certeza, uma visão do futuro. Israel fez o quê? Estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Ou seja, cruzou as mãos. Cruzou as mãos aqui, ó. Cruzou as mãos. E fez isso aqui, ó. Cruzou as mãos e fez isso. E ao cruzar as mãos, colocou a cabeça de mão direita em Efraim, que era menor, e a mão esquerda na cabeça de Manassés, dirigindo suas mãos propositadamente, não obstante Manassés seu primogênito. Depois José, né, quis pouco reclamar, mas Jacó disse, né, não, eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Esse mais novo é quem vai ser o principal. E assim foi. Então, nem sempre, porque nós começamos com mais dificuldades, ou com menos favorecimentos, ou com mais problemas na vida, não quer dizer que isso não pode ser alterado. Vai depender do propósito de Deus para a tua vida. Você pode estar numa situação difícil, né? Pode ter começado, né, e não ter conseguido avançar muito até agora, mas se Deus, né, tiver um plano para a tua vida e tu aceitar esse plano, Deus pode alterar a tua vida. Você quer mudar de vida? Entrega teu caminho a Deus. Como diz lá em Salmo, né, 37. Entrega teu caminho a quem? Ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Olha o que diz aqui. Entrega, verso 5, 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Então, nós temos a oportunidade, né, de mudar o rumo das nossas vidas se nós aceitamos o plano de Deus. E diz aqui, Jacó abençoa seus filhos. E essa bênção, meus irmãos, tem a ver, como eu falei, conosco também. Tanto os descendentes de Jacó, de forma sanguínea, como os descendentes, né, de Israel, de forma pela promessa e aceitação de Jesus. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-eis o que vos há de acontecer nos dias vindouros, né? Em outras versões diz nos últimos dias. Ou seja, as tribos de Israel, né, a gente pensa que elas estão perdidas, né? Mas elas não estão perdidas. Elas hoje constituem a igreja, constituem o povo de Deus, né, espalhado em toda a face da terra. Nós fazemos parte dessas tribos. Tanto sanguíneo, os que são de sangue e aceitaram Jesus, como os que não são de sangue e aceitaram Jesus. Fazem parte dessas tribos. E ele diz: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Então, você também deveria ler em Gênesis 49, em Deuteronômio 33, hein? Deus dá duas visões, uma visão para Jacó, sobre as tribos de Israel, e dá também de forma mais complementar essa mesma visão para quem? Para Moisés. E essa visão, meu amigo, essas duas visões têm a ver com o quê? Com nossa vida espiritual e com a nossa vitória ou a nossa derrota. Sabe por quê? Porque todos nós, ao aceitarmos Jesus como Salvador, nós passamos a pertencer a uma dessas tribos. Você sabia disso? É por isso que a Bíblia diz, né, que nós vamos entrar lá no céu por uma dessas portas. E haverá o quê? Aqui, ó, Apocalipse 21. Deixa eu ver aqui. Fala sobre isso. 21, verso 12.
Olha o que diz aqui. Apocalipse 21, verso 12 diz, né, que a cidade santa tinha um grande e alto muro com 12 portas. Nas 12 portas, 12 anjos. E os nomes escritos sobre elas, que são o quê? Os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas. Do lado do norte, mais 3 portas. Do lado do sul, 3 portas. Do lado do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. O nome dos 12 apóstolos. Ou seja, cada apóstolo vai governar uma das tribos de Israel. Os 12 apóstolos de Jesus. Por isso Jesus disse que ele ia ter 12 tronos. Né? Jesus falou que esses apóstolos iam ter 12 tronos. E nós vamos entrar nessa cidade, né? Você vai entrar numa dessas portas aqui. Significa o quê? Que você terá formado um caráter similar a um dos filhos de Israel. E aí eu vou dizer para você aqui, se prepare. Se você ainda não tinha entendido isso, você tem que entender. Porque você tem que descobrir quais são os seus defeitos de caráter e também tem que descobrir quais são as qualidades para você se desenvolver na vida espiritual. Aqui diz que Rubem é o quê? O primogênito. Tu és meu primogênito, a minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não será mais excelente. Quem são essas pessoas que estão na igreja, que fazem parte do povo de Israel espiritual? São aquelas pessoas que são impetuosas como a água mesmo. E o que é que acontece com a água? Elas são inconstantes. Eles, uma hora tem uma grande fé, outra hora a fé está lá embaixo. Mas mesmo assim, essas pessoas vão fazer parte do povo de Israel e dos salvos. Elas vão vencer essas dificuldades. Mas você tem que vigiar que esse pode ser seu ponto fraco. Você ser inconstante. Você ter dificuldades de manter sua fé consolidada, uma fé equilibrada, uma fé constante e firme no Senhor. Se você tem essas dificuldades, você pode fazer parte da tribo de Rubem. E aqui Deus diz que... Por que aconteceu isso com Rubem? Porque Rubem, né, subiu ao leito do pai e contaminou e subiu à cama de Israel. Simeão e Levi são irmãos, ou seja, são pessoas que têm características parecidas, o caráter parecido. Suas espadas são instrumentos de violência. São as pessoas o quê? Que têm muita dificuldade, que causam muita confusão, brigam muito dentro da igreja. Suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte. Pois o seu furor matará homens. São as pessoas que têm um grande furor em determinados momentos, né? Tem muito furor. E esse furor leva a muitos conflitos, muita dificuldade dentro da igreja. Diz aqui, maldito seja o seu furor, pois era forte. A sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e espalharei em Israel. Essas pessoas vão para o céu? Vão. Mas Deus disse que eles vão ser poucas pessoas, não vão ser muitas. Deus disse que para eles existirem dentro do povo de Israel, eles têm que ser o quê? Divididos e espalhados. Não pode ser muitos. E Deus vai fazer isso com você. Se você se identificar nesse grupo aqui, saiba que você vai ter uma luta com Deus para que você controle, né, a sua ira, o seu furor. Mas com Deus você vai vencer. Aqui tem um comentário do Patriarcas Profeta do livro da Ellen White, nossa profetisa, que diz, Rubem, tu és o meu primogênito, a minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente alteza, o mais excelente poder. Então comenta o quê? Assim o pai descreveu qual teria sido a posição de Rubem como filho primogênito. Então ele era para ser o filho primogênito, mas não foi. Mas seu grave pecado em herdar fê-lo indigno da bênção da primogenitura. Continuou Jacó. Inconstante como a água, não será o mais excelente. Né? Então, ela explica justamente o que eu estava explicando há pouco. Simeão e Levi, o que aconteceu com Simeão e Levi? Deus, né? Levi se posicionou do lado de Deus, né? Num momento de crise, e Deus pegou os problemas de Levi e tornou aquilo uma bênção. Diz que o sacerdócio foi designado a Levi. O reino e a promessa messiânica a Judá. E a dupla porção da herança da primogenitura. Olha o tanto de coisas que a primogenitura tinha. O sacerdócio, a promessa messiânica, de onde viria o Messias, e a dupla porção. Então, como Rubem
não foi digno, foi dividida. O sacerdote passou para Levi. A promessa messiânica passou para quem? Para a tribo de Judá. E a dupla porção de herança para José, que foi Efraim e Manassés. A tribo de Rubem nunca se sobressaiu em Israel. Não foi tão numerosa como Judá, José ou Dan, e achou-se entre as primeiras que foram levadas em cativeiro. Seguindo-se pela idade a Rubem, estava aqui Simeão e Levi. Eles estiveram unidos, o patriarca profeta fala, em sua crueldade para com os siquemitas. E também foram os mais culpados de ser José vendido. Então eles eram envolvidos com problemas, dificuldades, eram muito impulsivos, né? E foram que estavam envolvidos com o quê? É por isso que Simeão ficou preso, né? Como nos vimos na lição anterior, Simeão foi quem foi preso por José. Foi declarado a respeito deles: eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então essas pessoas que têm esse furor, esse descontrole, né, que fazem parte da igreja também, faz parte do povo de Deus, elas vão ter que ser poucas pessoas, não dá para ser muitas. Diz que no recenseamento de Israel, precisamente antes da sua entrada em Canaã, Simeão era a menor tribo. Moisés, em sua última bênção, nem faz referência a Simeão, ou seja, Simeão foi espalhado entre os povos de Israel. E assim também é. Vai ter alguns, né, nervosos, alguns com grande furor, que está dentro do povo de Israel, mas eles não vão ser muitos. Se você tem esse problema de dificuldade, você se identifica, clame a Deus para que Deus te guie e te proteja, para que você permaneça, filho, e siga no caminho de Deus. Diz que Levi também não recebeu herança, a não ser 48 cidades espalhadas em diferentes partes da terra. Então, quem são os levitas são os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? São os pastores. Não são muitos. Também não são muitos, até hoje. No caso dessa tribo, entretanto, sua fidelidade a Jeová, quanto as outras tribos apostataram, assegurou a designação da mesma ao serviço sagrado do santuário. E assim a maldição se transformou numa bênção. Então, nós vemos que não são muitos pastores nas igrejas também, né? Meu Deus, né? Deus é maravilhoso. Você pode ver aqui as profecias se cumprindo. E as visões que Deus deu para Jacó, né? Israel, e para Moisés, todas elas chegam até nós. Eu falei que chegaria. Judá diz: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Então Judá é um vitorioso, mas tem muitas lutas, como vê a história de Davi, são muitas lutas no quem são dessa tribo. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão, e a tendência, né, que o Judá vai ser o líder dentro do povo de Israel, e ainda hoje também dentro da igreja. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão velho, quem o despertará? Eu posso dizer aqui que Judá pode estar relacionado com os líderes da igreja, inclusive, né, os anciãos, né, que os líderes efetivos, né, da igreja que não são nomeados são os anciãos, que são eleitos. Né? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Siló significa que é paz, aquele que traz a paz. E o cetro significa o quê? É o rei. Então o rei vai ficar com Judá. E o legislador, ou seja, o juiz, né, também vai ficar com Judá. E ele foi transferido para quem? A Jesus. Jesus é aquele que trouxe a paz. E diz: a Jesus se congregarão os povos. Ele amarrará seu jumentinho em vida. Por Jesus, quando entrou na festa da Páscoa, né? Antes, Jesus entrou e pegou um jumentinho. Né? E nesse jumentinho, sem jumentinho ainda que ninguém tinha sido usado, ele entrou e o povo louvou a ele. E ele vem e cumpre essa profecia aqui. Amarrará seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. E ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa no sangue de uva. Essa roupa no vinho está relacionada com a morte e o sacrifício de Jesus. Esse vinho aqui está relacionado com o sangue. E sua capa com sangue de uvas, com o sacrifício, né, que ele fez por nós. E aqui nos diz, né, patriarca e profeta, um comentário: o leão, o rei das selvas, é um símbolo apropriado dessa tribo. Então os irmãos que se identificam, né, com a tribo de Judá, eles serão um povo, né, que terão liderança dentro da igreja. Serão líderes. E até o fim, até que Jesus volte. Siló, o verdadeiro leão da tribo de Judá, perante quem todos os poderes finalmente vão se encurvar e todas as nações prestarão homenagem. Agora você vê a responsabilidade, né, de fazer parte do povo da tribo de Judá.
Eu posso dizer para você que Judá também tem uma característica que você tem que vigiar. Ele é sempre envolvido com problemas com mulheres. Judá e os descendentes de Judá, todos eles sempre tiveram problema com mulheres. Você vê que Judá, Davi, Salomão, e aí nós podemos ver. Então você tem que ter muito cuidado. Se você fizer parte dessa tribo, você vai ter que vigiar a sua vida e sua comunhão com Deus para que você não se deixe enredar, né, para ter problemas com mulheres. Porque essa é uma grande tentação do povo da tribo de Judá. Zebulon habitará no porto dos mares, será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Quem é o povo de Israel dentro da igreja que pertence a Zebulon? Aqui são pessoas que se envolvem com o comércio, pessoas que têm grandes posses, né? Habitará no porto dos mares, será como o porto dos navios, seu termo será para Sidom. São pessoas que conseguem obter rendas, né? E essas rendas favorecem a eles mesmos e também a igreja. Issacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Issacar é o povo, né, hoje, dentro da igreja, aquele pessoal que trabalha silenciosamente, cuida da igreja, zela. Geralmente estão envolvidos com diáconos, diaconisa, né, pessoal de limpeza, zeladoria, pessoas que estão sempre atendendo os outros, né, na asa. Estão envolvidas em atividades, né, que as pessoas não percebem muito, mas que você faz esse trabalho satisfeito, porque você é forte. E você viu que Deus te deu um lugar de descanso. Então essa é uma grande qualidade, né, de pessoas que nós temos na igreja. E também tinha naquela época de Issacar. Dan diz, julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Quem é Dan? Dan é equivalente a Judas. É a tribo que deixou de existir como tribo. Quem era representado por quem? Como apóstolo, né? O discípulo Judas. Dan será serpente junto ao caminho, meus irmãos. Uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair seu cavaleiro para trás. A tua salvação espera, Senhor. Infelizmente, nós podemos ver que Judas traiu Jesus e abandonou a fé. E aí eu posso dizer a você que Dan aqui é o joio que está amadurecendo dentro da igreja. E o que vai acontecer com esse joio, quando vier a crise final, quando vier o decreto dominical, se nós formos a nossa última geração, esses dans, esse joio vai sair da igreja e eles vão trair ao povo de Israel. Vão trair aos membros da igreja. Vão delatar os irmãos da igreja, como Jesus falou lá em Mateus 24. Infelizmente. Oro para que você não se identifique com essa tribo de Dan. Porque se você fizer parte dessa tribo, você não vai estar no céu. Você não vai entrar naquela cidade celestial com as 12 portas. Espero que, se você se identificou, que você ore a Deus para você mudar de tribo. Ore a Deus para você não ter um caráter como uma serpente. Porque alguns têm esse caráter dentro da igreja. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, e mais ele acometerá por fim. Quem é Gade? É umas pessoas na igreja que tem muita dificuldade, meus irmãos. E tem muitos problemas. Houve um tempo que eu pensei que eu fazia parte dessa tribo. Que eu olho minha trajetória de vida. Muitas, né, coisas acontecem comigo que eu vejo que não acontece com a maioria. E é como se fosse uma tropa, né? Batendo em você todo o tempo. Mas diz que no final os gaditas eles vão vencer. Quem são esses gaditas? São o povo da igreja que são perseverantes. Eles não desistem, eles não desanimam. Mesmo quando as crises estão apertadas, né? Eles continuam firmes no Senhor. Esse é uma grande tribo. E se você se identifica com essa tribo dos perseverantes, que Deus te abençoe, que você é uma grande força para a igreja e para a pregação do evangelho. Azé. Seu pão será gordo e ele dará delícias. É outro grupo de pessoas que Deus abençoa essas pessoas com riquezas, com bens materiais. E esses bens materiais, essas riquezas, ele ajuda a igreja e o corpo de Deus. E você faz parte disso. Seus dízimos e as ofertas que você retorna para a causa de Deus é para a honra e glória de Deus e também para a tua salvação. Você fazer parte desse grupo. Naftali diz que é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. São as pessoas, meus irmãos, que estão sempre acolhendo os outros, estão sempre cuidando, tratando, falando bem, fazendo que as pessoas se animem, né?
Tem bons pregadores, fazem parte desse grupo aqui, de Naftali, mas ele não é muito dado às atividades, ele é mais ligado, né, ao evangelho, à pregação, a animar e sustentar as pessoas, né, a fé das pessoas com as palavras com que eles trazem para dentro da igreja. Se você faz parte desse grupo, que Deus te abençoe, que suas palavras são importantes para que muitos irmãos se mantenham firmes. José diz aqui, é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm, né, sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e flecharam a diária. Eu, depois de muita oração, me identifiquei com essa tribo aqui, tribo de José. Eu pensava que não era. Mas olhando, Deus foi me mostrando, eu faço parte dessa tribo. Tem muitos flecheiros, né, que me deram amargura, ou estão dando ainda. Flecharam e o odiaram. Seu arco, porém, susteve-se no forte. E o forte aqui é Jesus. E o meu arco tem ficado firme até agora, graças a Deus. Desde que Deus me chamou, mesmo em muitas adversidades, meu arco tem se mantido firme. Os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. De vez em quando a gente dá uma fraquejada, mas Deus vem, que é o valente de Jacó, é Deus. Ele me sustenta e me dá força. Hoje eu entendo que eu faço parte dessa tribo. Para a maior parte dos seus filhos, Jacó predisse um futuro próspero. Chegou finalmente ao nome José. E o coração do pai transbordou a invocar ele as bênçãos sobre a cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Diz aqui, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos do abismo que está embaixo, com as bênçãos do seio da mata. Tem hora que eu olho isso aqui, eu não me identifico muito. Deus tem me abençoado muito, mas eu tenho algumas coisas, né, que eu vejo na minha vida. E às vezes eu fico achando, bênção do alto céus, bênção do abismo, será se isso aí é para mim? Bênção dos seios e da madre. Quem é essas bênçãos do seio e da madre? Eu acho que são filhos, né? Bênçãos do abismo, né? São coisas que vêm, né? Abismo é a terra. Bens materiais, né? E do alto céus, as proteção, o cuidado de Deus. E aí, se a gente for entender isso, aí de fato eu posso realmente estar sendo abençoado. Eu estou nesse grupo, posso estar nesse grupo de fato. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Eles estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça que foi separado entre os seus irmãos. E tem a última aqui, que é Benjamim, diz que é como um lobo. Qual é a característica do lobo? Proteger a matilha, proteger o grupo. São os irmãos, meus irmãos, que diz aqui, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. E é aquele irmão que luta no dia a dia, luta lá fora, e todo o esforço e fruto da luta dele, ele traz e reparte com os irmãos. Ele traz e reparte com a igreja. E ele reparte de forma feliz. Esses são grandes, né, homens que Deus coloca e mulheres dentro da igreja. Espero que você ore a Deus para que você descubra qual tribo você faz parte. Porque cada uma delas é um caráter. Mas o lobo também tem defeitos também, né? Tem defeitos. Todas essas são as tribos, 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. E cada um deles abençoou com segundo a sua bênção. Meus irmãos, no final de tudo, essas promessas, elas vêm trilhando aí, ó, ao longo dos séculos. As pessoas vão se identificando, né, aceitando o evangelho de Jesus e vão formando caráteres. E esses caráteres vão sendo similares, semelhantes ao que? Um das tribos de Israel. Até que chega o tempo do fim e conclua com o evangelho à terra. E Jacó chega e diz aqui, ó, depois ordenou-lhes e disse, eis que me congrego a meu povo, José. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre. Onde estava aqui Abraão. Gênesis 43, 49, 33, depois que acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. Meu Deus, um homem maravilhoso, um homem abençoado. Morreu de forma feliz, em paz, depois que cumpriu a missão dele. Diz aqui, assim como Jacó diz que muitos outros morreram. Todos estes, está lá em Hebreus 11, 13, 16, morreram o quê? Na fé.
sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram o quê? Que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós somos estrangeiros mesmo. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam a pátria. Que pátria que você está buscando? E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar atrás. Mas agora desejam a melhor. Qual é a pátria? A celestial. Você também deseja essa pátria? Eu, para mim, já estou aguardando ela. Por isso também Deus não se envergonha deles e nem de você. Se você aceitar o plano da redenção e Jesus como Senhor e Salvador, você também é herdeiro dessa pátria celestial. E Deus não se envergonha de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Essa cidade um dia vai descer. Na terceira vinda de Jesus, Jesus vai trazê-la de volta. E aqui haverá um novo céu e uma nova terra. Onde é que está escrito isso? Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já o quê? Não existe. E eu tenho que falar sobre isso aqui, eu tenho que trazer essa passagem para a gente concluir. E Jesus diz aqui para nós, para mim e para você. E João viu a cidade, santa cidade, a nova Jerusalém, no verso 2, que descia do céu, adereçada como esposa ataviada para seu marido. No terceiro diz, vi uma grande voz do céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo é o quê? É a aliança. E lá no original fala Shekinah de Deus. Shekinah é a presença visível de Deus. Pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E não haverá o quê? Mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o que estava sentado no trono diz o quê? Eis que faço novas todas as coisas. E escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que você seja um vencedor. Que você forme um caráter de uma dessas tribos. E você herdem a salvação. E todos nós possamos entrar numa dessas portas do Jerusalém celestial. Que Deus te dê um bom fim de semana. Já desejo a ti um feliz sábado. Começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.